Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o filme Mulherzinhas. O filme Mulherzinhas é de 2019 e é da escritora, realizadora, argumentista e atriz Greta Gerwig, ela é americana. É baseado no livro de Louisa May Alcott, homónimo, portanto, Mulherzinhas, um livro publicado em 1868. Louisa May Alcott foi uma autora americana que viveu entre 1832 e 1888. Ela notabilizou-se pela escrita de livros, sobretudo juvenis, apesar de eu achar que o livro Mulherzinhas não é muito juvenil. Mas já lá vamos. O livro ou a história, vá. Mas também se destacou por ser uma defensora da abolição da escravatura e defensora também do direito de voto para as mulheres. Portanto, assim, uma senhora às direitas. Eu não reli o livro para fazer este vídeo, eu já li o livro há muito tempo, foi na minha adolescência, portanto, sei lá, 15, 16 anos, há de ter sido por aí, talvez um bocadinho antes até. Eu sei que na altura andava a ler os livros da Jane Austen e que fiz muita comparação entre esse livro, As Mulherzinhas, e os livros que eu já tinha lido da Jane Austen, e eu não gostei. Eu não gostei das Mulherzinhas porque eu percebi na altura que foi porque não era um livro muito feliz ou tão desprendido e mais leve como eram os da Jane Austen. É claro que eu acho que se calhar agora apreciaria mais reler o livro, mas não tive vontade nem tempo, vou confessar, desde já, portanto vou só falar do filme. Então, o filme passa-se nos Estados Unidos e nós acompanhamos uma família de 4 irmãs, a Jo March, a Beth March, a Meg March e a Amy March. Elas vivem com a mãe e uma empregada. A mãe, que é Marmee March. Pronto, já deu para perceber que o apelido é March, não é? Aqui é. O pai está na guerra e elas sentem muita falta dele. Ele de vez em quando envia-lhes umas cartas a dizer como é que está, manda-lhes as saudades, chama-lhes Little Women, portanto, mulherzinhas. Elas têm uma vida um pouco custosa, portanto, têm uma empregada, portanto não é que estejam ali no limiar da pobreza, mas já é uma família um pouco que passa algumas dificuldades. Mas por cima disto, a mãe é uma pessoa muito bondosa, que acompanha algumas famílias muito carenciadas, essas sim, muito pobres, que não têm sequer comida para comer ali da zona. E há uma cena em que estamos na altura do Natal e então é um pequeno almoço muito fausto. Eu agora não sei se era mesmo do dia de Natal e as irmãs estão todas animadas, não é? Porque a mesa está recheada de coisas boas para comer. Mas a mãe chega da visita de uma dessas casas muito pobres, de uma mulher que está sozinha também, com os filhos muito pequenos, e diz-lhes, pergunta-lhes se elas não se importam de levar o pequeno almoço e aquele banquete para a casa dessa senhora. E elas, um bocadinho contrariadas, mas percebendo que é, enfim, a coisa certa a fazer, levam a comida para a casa dessa família muito carenciada, muito pobre. Estabelece também a ideia disto ser uma família muito unida, portanto, as irmãs são todas muito livres. Eu acho que dá logo muito essa ideia, portanto, elas são diferentes umas das outras. A mais velha é a Meg e ela parece ser assim a mais calma. Vamos lá, depois há a Jo, que é assim a mais intelectual, ela adora escrever e é muito inteligente e é muito voluntariosa, muito corajosa. Depois há a Amy, que eu acho muito engraçada, mas é assim uma miúda um pouco... Ela compara-se muito com a Jo, entra muito em conflito com a Jo também. É uma rapariga também muito voluntariosa e também muito extrovertida, mas de uma forma um bocadinho mais jovial. A Jo é assim um bocadinho mais séria, talvez um bocadinho mais moralista também em parte. E a Beth, que é assim uma doçura, é mais nova e é muito querida, muito calma também, muito doce, um bocadinho frágil. A Marmee é uma mulher de armas, mas de uma forma calma também e tranquila. Portanto, ela é super ativa e muito é isso, ajuda muito dentro da comunidade. Portanto, os homens estão fora, estão na guerra, a maioria, e ela faz coisas para ajudar, etc. Portanto, lá está, bastante ativista nesse sentido, mas de uma forma calma e de uma forma tranquila. Há conflitos entre as irmãs, claro, quer dizer, só quem não tem irmãos não percebe que isso é normal.
Então, quando são quatro, meu Deus, a maior parte dos conflitos são sobretudo entre a Jo e a Amy, porque elas são as mais enérgicas, não é? Têm mais energia para isso, são as duas assim um bocadinho mais conflituosas. A Meg e a Beth são a força mais calma e mais conciliadora dentro deste núcleo familiar. E depois há outras personagens também, portanto, ali perto está uma tia delas, que é uma tia muito abastada e que primeiro tem sob a sua asa a Jo, mas depois por vários motivos acaba por acolher a Amy. Portanto, lá está sempre esta rivalidade um bocado entre as duas. Há também o Laurie, que é um rapaz que será da idade da Jo, penso eu. Eles estabelecem uma relação muito próxima. Ele vive com o avô, mas é um rapaz que terá a ver um bocado, se calhar, com a origem dele, portanto, porque é filho de um italiano com a mãe, filha do avô, o que na altura depois há sempre muito aquela crítica social dentro da sociedade de com quem é que se casou, com quem é que não se casou. Ele é assim um bocado estranho porque o pai era italiano. Enfim, há assim uma série sempre de preconceitos e de moralismos à volta da vida dele, e eu acho que é uma personagem que não lida muito bem com isso. Ele é um bocado perdulário, um bocado estróina. Quer dizer, não faz nada de muito consequente, nem tem grande interesse em fazer. Mas é amigo da Jo, é um bom rapaz e é inteligente também. E é amigo da família, pronto, mas o interesse dele é a Jo, e isso nós percebemos muito no início. Agora, existem vários tempos dentro deste filme, porque nós começamos no presente. Vamos lá, e depois vamos várias vezes ao passado, a 7 anos antes, quando a Jo conhece o Laurie, quando a Beth adoece, portanto, nós andamos sempre um bocado para a frente e para trás. Eu confesso que eu não sou fã. Portanto, quando o filme começa, a Jo está em Nova Iorque a trabalhar. Portanto, ela é uma professora, uma espécie de preceptora, vamos lá, numa casa onde ela está a dormir, onde ela se aloja. Lá está outro professor, que é o professor de música dessas raparigas também, que ela conhece, a quem mostra os seus escritos. Ele critica de forma assim um pouco... Ele tenta ser cuidadoso, mas ele é muito honesto, porque ela lhe pede isso e ela fica muito magoada, porque a crítica não é... Isto é sopa, ai pá, fogo. Então, onde é que eu estava? Exato, portanto, ela mostra os escritos, que era uma coisa que ela já fazia em casa. Ela escrevia peças para as irmãs dela representarem, sei lá, no Natal. A mãe parece que ajuda várias crianças da zona também, então fazem um espetáculozinho para as crianças. E então ela foi sempre muito elogiada em casa e de repente aparece aquele marmanjo, pronto, que ela até admira, porque senão não lhe tinha mostrado os escritos, acho eu. E ele critica aquilo com honestidade, a dizer, epá, isto podia ser melhor, bom, basicamente, a dizer, eu acho que tu tens talento, mas isto está fraquinho. E ela fica, porque a Jo é uma personagem, ela é muito orgulhosa. Ela tem muito orgulho naquilo que escreve, aquilo é um ataque, aquilo dói, e eu percebo essa parte, não é? Porque é uma coisa que tu criaste e quer tu queiras, quer não, tudo aquilo que tu crias tem uma parte de ti lá, e então é natural que se vem alguém e critica, uma pessoa se sinta magoada. Isso é muito natural. Depois, a forma como se gera isso é que eu acho que é mais importante, mas é muito natural que nos sintamos magoados. A verdade é que ela, na altura, não sabe gerir bem a coisa e rompe a amizade com ele. Pronto. E depois recebe uma missiva de casa a dizer que a Beth, que é a irmã mais nova, está muito doente. Pronto. E depois começamos nós a andar para a frente e para trás na linha temporal do filme. É isso, eu confesso que eu não sou muito fã quando fazem isto. Há só uma sequência que eu achei muito bonita e que tem a ver precisamente com a doença da Beth, porque ela apanha uma febre escarlatina que tinha apanhado 7 anos antes, e parece que isso debilita bastante o corpo dela para o futuro, e então torna uma pessoa bastante frágil. E essa sequência de imagens eu acho que está muito bem feita e é muito poética e muito bonita. Agora, eu acho que, para mim, quando às vezes eles fazem isto de andar para a frente e para trás dentro do filme, o que acontece comigo é que eu invariavelmente fico confusa. Agora, isto pode ser um problema meu, claro que é, mas faz com que eu não goste muito deste tipo de recurso, enfim. E a história é isso, roda à volta destas 4 raparigas. Agora, quem vai ter mais... Mas não é só.
Quem tem mais protagonismo, quem aparece mais, é a Joe e a Amy. Portanto, é explorado muito a relação entre as duas. Eu depois não gosto do fim. Eu não sei se é o fim do livro, mas fiquei um bocadinho triste com o fim, porque com o fim, com lá uma parte do fim, sobretudo da relação do Laurie com a Amy, com a Joe, achei aquilo assim um bocadinho... Epá, isto não aconteceria assim na vida real. Então fiquei assim um bocado, está bem, pronto, um bocadinho de líquido doce. Isto é um bocado de Jane Austen demais para aqui. Foi isso que eu senti, mas a forma como explora a relação entre as duas irmãs, sobretudo lá está, entre a Amy e a Joe, a rivalidade que existe, mas o amor que existe, não obstante isso, entre as duas também. Portanto, estamos a falar de uma família que é muito caótica, por um lado, mas que depois também é muito amorosa e muito ternurenta, por outro. O facto delas serem todas tão verbais, não é? De serem tão livres, de terem tanta liberdade para dizerem aquilo que pensam, e essa é uma naturalidade que eu acho que depois perpassa todo o filme, é aquilo que as torna depois também mais emotivas nas suas reações e nas suas zangas umas com as outras. Portanto, isso tem sempre um peso, um lado bom e um lado talvez mau, não é? Quando existe toda essa abertura e toda essa liberdade, que vem com uma cumplicidade muito grande entre todas elas, pois elas conhecem-se muito bem, então por outro lado também sabem o que é que as magoa, sabem que botões apertar para magoar. Então faz com que às vezes a reação e as zangas depois também sejam muito profundas, mas aqui é sobretudo entre a Joe e a Amy que são as duas forças mais enérgicas dentro desta família que por vezes chocam, porque elas acabam por ser talvez um pouco parecidas uma com a outra. Pronto, enquanto que a Meg e a Beth são uma força mais calma, portanto mais, lá está, conciliadora. Eu acho que é um filme que tem paisagens muito bonitas, também há uma parte do filme em que a Amy está em Paris com a tia, ou com aquela tal tia muito, muito abastada, que era uma coisa que era suposto ser a Joe a ir, mas a tia também tem esse lado um pouco... É assim, ela avisou a Joe, a verdade é essa, não é? A tia também é bastante sincera, a tia é interpretada pela Meryl Streep. Portanto, não é que a Joe não soubesse que havia esse perigo de ela, em não fazendo as vontades da tia, não ir depois com ela a Paris. Mas o facto de ir a Amy em vez da Joe, quer dizer, digamos que se calhar se fosse a Meg, a Joe não ficaria tão triste e tão chateada. Mas a verdade também é que às vezes eles vão muito de encontro a isso no filme, mas depois fogem um bocadinho, portanto não exploram até ao fim essa rivalidade também. Portanto há algumas coisas que eu acho que ficam pelo meio caminho. A questão da Joe tentar publicar os seus contos, mas não conseguir muito bem, porque a mulher rapariga no fim tem que casar e ela não põe a heroína a casar-se. E eu acho que tem imensa piada ao primeiro diálogo logo do editor a dizer, bom, aqui a heroína ou se casa ou morre, portanto são as duas soluções, ou está casada ou está morta, pronto. E isso acaba por... tem piada e não tem piada nenhuma ao mesmo tempo, não é? Daquelas coisas trágicas. Do tempo em que ela viveu. Porque eu penso que isto se passará, eles não dão o ano, pois não. Estava a acontecer uma guerra, só que eu não sei nada de história americana, praticamente. Mas será século XIX, eu penso que a Louisa May Alcott escrevia sobre a sua era, penso eu. Portanto, será aí meados do século XIX. Mas não tenho a certeza absoluta. Então, é isso, senti que algumas coisas ficaram a meio caminho, portanto, aquela coisa da Joe ser feminista e tal, mas há aqui um compromisso, porque é assim, porque a Joe precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro, ela está em Nova Iorque para juntar dinheiro para ir enviando para a mãe, portanto, e ela quer, o sonho dela é subsistir sozinha, ela é uma pessoa muito, muito independente, ela não quer casar, não se quer casar, não quer ser dependente do marido, e às vezes fala-se disso sobre este filme, não é? Sobre essa condição da mulher que seria sempre dependente, fosse qual fosse a sua circunstância. Portanto, isso também era um lado trágico da vida das mulheres nesta altura, porque elas não eram donas de todo em nenhuma parte da sua vida, e a Joe é uma rapariga muito independente e muito livre, e os pais educaram-na, porque a dada altura o pai volta, e o pai é um pai também muito liberal, portanto eles educaram-nas para elas serem livres, totalmente livres, de espírito e também, se possível, não só, só que
percebe-se também rapidamente que, como não é assim que a sociedade está estruturada, alguma delas, dava jeito que alguma delas casasse com alguém rico, para depois ajudar a família. Portanto, alguma delas terá de se sacrificar. Pronto. Mas apesar de coisas tristes, e são várias as coisas tristes que acontecem neste filme, eu acho que é um filme que é, enfim, que terá um final mais feliz do que outra coisa. Sim, e um bocadinho até idílico. Mas como eu estava a dizer, há alguns assuntos eu acho que ficaram um pouco a meio caminho de serem mais explorados. Portanto, falou-se de muita coisa e não se explorou nenhuma dessas coisas em profundidade. Portanto, uma das situações tem a ver com o desejo da Jo de publicar um texto e a sua escrita. Portanto, apesar de... É algo que está muito presente, mas que eu acho que não é muito explorado. Em profundidade, lá está, a dificuldade dela publicar, porque é que era difícil. O facto dela precisar de escrever para se sentir bem e ser uma coisa que para ela é absolutamente necessária. Sim, está um pouco presente, mas acho que parece assim um bocadinho superficial. Honestamente, fiquei com essa sensação. Já em relação à rivalidade entre ela e a Amy, também existem várias situações dessas, sim, mas depois nenhuma delas é explorada mesmo a fundo. Eu acho que há muita coisa que acontece. Isto é um filme muito longo, tem mais de 2 horas, e eu acho que fala-se de muitos assuntos diferentes, a relação dela com o Laurie, a relação dela com a Amy, a relação da Beth com o avô do Laurie, aquela situação da Jo querer publicar o livro e não estar a conseguir, ou querer publicar os seus textos e depois ver o seu texto criticado pelo tal professor de música. O facto da mãe ajudar ali na zona e estar sempre em contacto com o pai e ter muitas saudades do pai. A Meg que quer viver confortavelmente por um lado, mas por outro lado quer se casar por amor e ela já tem um apaixonado. São tudo questões que são afloradas, mas que não são depois faladas de forma mais profunda. E eu acho que provavelmente é porque é isso que acontece no livro, não é? Em que se fala de tudo, e o livro é uma obra sempre mais extensa, onde cabem mais cenários, não é? E provavelmente será por aí, mas eu não posso falar, porque é isso, eu não reli. Eu não reli o livro e já não me lembro, já o li há muitos anos. Mas o que eu senti foi que o filme em si beneficiaria de se focar talvez só num ou noutro ponto. E o resto ser uma coisa mais satélite, que nós vemos de vez em quando e apercebemos da sua existência, mas focar em 2 pontos, 1 ou 2 pontos mais essenciais. Portanto, senti um pouco falta desse foco. Numa trama ou numa narrativa subjacente mais forte. Foi com essa sensação que eu fiquei. Mas foi um filme que eu gostei de ver. Eu gostei muito do filme. Acho que é um filme bonito, está bem filmado. Tem essa questão do tempo, que é uma coisa que a mim me enerva sempre. Pronto, mas isso é uma questão minha. Mas acho que tem boas interpretações e é um filme que é bastante emotivo. Para mim, o que eu gostava que eles tivessem explorado mais era a relação entre as irmãs, porque foi a parte que me emocionou mais dentro do filme, porque eu reconheci aquele choque por vezes e aquela raiva latente e aquela competitividade e eu tenho uma irmã mais nova e acho que somos as duas também assim um bocadinho em algumas coisas às vezes chocamos, mas depois temos coisas que graças a Deus são diferentes e dá para viver em harmonia, mas sei lá, gostava que eles tivessem focado mais nisso, a mim pessoalmente, pronto, enfim, nessa questão e na questão da escrita da Jo. Gostava que esses fossem os focos principais. Mas não quero ser injusta, porque eu acho que o filme é isso, está bem escrito e, por outro lado, aquilo que vai acontecendo à volta destas personagens é importante. A questão da Beth, da doença da Beth, é muito importante na formação destas irmãs e até na ligação entre as irmãs, não é? E de como é que elas vão evoluindo. Portanto, também por outro lado, todas estas questões que vão acontecendo à volta vão informando como elas se sentem e como elas vão agindo e reagindo. Ok, eu vi este filme ontem, portanto eu ainda nem tive muito tempo para pensar muito no assunto. Mas eu posso dizer que gostei, sobretudo gostei. Mas enfim, este foi uma semana assim um bocado atribulada, este fim de semana também.
e eu quero mesmo ver se consigo editar e publicar, porque senão acho que vai ser um bocado difícil fazê-lo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Eu sei que eu vou sempre assim, não sei para onde, mas pronto, é assim que eu sou. Espero que tenham gostado. Se já viram e têm outra opinião ou a mesma opinião, não interessa, podem deixar lá em baixo. Espero que estejam bem e até à próxima. Tchau, tchau!